Porque você não vai aceitar aquilo que vem, sim, você vai prospectar o cliente que você quer atender, o ticket que você quer atender, o local da obra que você quer expor a sua empresa. E hoje, muita gente pergunta-me assim, cara, mas eu preciso primeiro ter a estrutura para depois fechar a obra grande. E eu fiz exatamente o caminho inverso. A gente acha que o pouco que nós temos é algo simples, é algo insignificante, só que vem Jesus nos ensinando que essas poucas lições que a gente vive hoje podem se tornar grandes soluções para alguém que nunca teve conteúdo nenhum. A gente percebeu que essas obras na construção civil são multimilionárias. Então, poxa, se existe um mercado que gera dinheiro e existe uma pessoa que sabe vender, sabe realmente entregar aquilo que está prometendo, qual que é o nosso desafio? É fazer de fato esse método chegar para as outras pessoas. E quando eu conversei com você, cara, eu entendi que você sabia o que você estava falando, que você já faturava, que a tua empresa está aqui há anos, que você é respeitado, que você entrega o que você promete. Sejam muito bem-vindos a esse podcast, o podcast 100k+, e você está tendo a honra de ser o telespectador do primeiro episódio. E nesse primeiro episódio não teria como não convidar, não chamar duas pessoas muito importantes que fazem parte disso tudo, que é o Caleb, é alguém que profetizou isso na nossa vida, que nos trouxe direção, e alguém que lapidou tudo isso, que é o Adark. Seja muito bem-vindo, Adark, seja muito bem-vindo ao Caleb. Tamo junto. Adark, quando a gente fez aquela primeira ligação, mano, que eu sabia que tinha uma mensagem, mas eu não sabia qual era a mensagem, né? A gente tem uma empresa de esquadrias de alumínio, vendemos grandes obras. Eu venho da parte de vendas e eu achei que eu teria que passar uma parte técnica, montar um curso de forma técnica. E como que você conseguiu tirar isso tão rápido assim? O que acontece? Você, principalmente você que está assistindo, que é a galera da construção civil, todos nós temos algo dentro que possa ser extraído para de fato transformar outras vidas. Porque muitas pessoas falam assim, poxa, mas eu não tenho nada para ensinar. Só que quando a gente começa a investigar sobre a vida da pessoa, você percebe que você já sofreu um problema e já passou por esse problema. Muitas das vezes o que nós não entendemos é que Deus nos coloca em meio de desafios para que a gente supra as nossas necessidades através desses desafios, aprendamos com eles e a partir daí nós temos um mapa para que pessoas que estão nesse desafio possam passar sem a mesma dificuldade que você passou. Então, quando a gente conversou pela primeira vez, trazer um conteúdo só para esquadrilhas metálicas, só para a questão da vidraçaria, no qual que você é especialista, e que, de fato, é muito reconhecido por isso, seria um desperdício para os prestadores de serviço que trabalham nessa área. Por quê? Porque o teu conhecimento de vendas, poxa, pega um orçamento teu. Quem não é teu aluno ainda não sabe, mas quem já é teu aluno sabe. Pega um orçamento desse que você envia para o teu cliente. Quantas páginas tem o orçamento que você envia para o teu cliente? Eu sempre falo que a proposta 100k+, ela tem que ter, no mínimo, 15 páginas. Imagina um pouco. Aí tem gente que manda um orçamento pelo WhatsApp. Entende? Então, imagina. O conteúdo que você tem poderia e pode ser aplicado para muitos mais nichos da própria construção civil. Certo. Então foi aí que eu entendi que você carregava isso e a gente extraiu junto nesse tempo de conversa que a gente teve. Uau! E isso vai muito de encontro com o que o Caleb ministrou na última célula do Hub sobre Jesus, mano. Eu não tinha olhado por esse parâmetro, eu já ouvi ele falando, a gente lê a Bíblia, nasceu na igreja, é desse meio. Só que a maneira com que ele falou, ela carimba aquilo que eu venho fazendo hoje como propósito na vida das pessoas. Porque no final da reunião, veio um senhor de uma construção civil que trabalha, ele falou, cara, tu não tem noção o como tu é semelhante a Cristo, como tu vem fazendo isso e o que tu transbordou na minha vida e da vida da minha família. Eu nunca mais vou te esquecer, nem eu e a minha família. E fez muito sentido para mim, porque é realmente transbordar a mensagem que a gente carrega, né? Que a gente faz, que é o nosso estilo de vida, é o nosso dia a dia, é no que a gente é bom fazendo.
e isso agregar valor na vida das pessoas e levar Cristo para dentro da casa das pessoas, que é transformar com contratos acima de 100 mil reais. Não é só sobre dinheiro, é sobre levar a prosperidade, né? E meu irmão, que palavra foi aquela que você trouxe para o Hub, para a célula? Eu gostaria que ficasse registrada essa palavra em alguns minutos, nesse primeiro podcast, porque se não for isso que você falou aquele dia, nada tem sentido. Amém, aleluia, Deus seja louvado. Boa noite, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei que horas você vai estar vendo, mas Deus abençoe Gero, Deus abençoe a Dark. Quando a gente foi ministrar nessa palavra nessa segunda-feira sobre a Hub, a gente tentou analisar alguns pontos de Jesus quando estava na Terra, trazendo esse momento de liderança. A gente tem que tirar Jesus como um dos maiores líderes da nossa vida, porque ele, em apenas 3 anos, conseguiu revolucionar, vamos dizer, o mundo, né? Em apenas 3 anos ministrando, pregando a palavra, curando enfermos, ensinando, discipulando, foi suficiente para marcar um calendário trazendo um antes e um depois. E a questão é como que alguém consegue, em apenas 3 anos, marcar não só uma geração, não só um tempo, mas marcar nações, marcar a humanidade. E a gente aprende literalmente com as estratégias de Jesus. E um dos pilares que a gente tirou nesse meio tempo foi do discipulado que Jesus fazia. A gente percebe que são 3 anos ministrando, são 3 anos curando, mas não só ministrando e curando, mas também discipulando. O que Jesus vem nos ensinar é que a importância de um líder não é só fazer grandes feitos, mas é aprender a discipular pessoas a ponto de quando você não estiver mais, essas pessoas farão aquilo que você mesmo faz. A gente olha que Jesus ministrou por 3 anos. Passaram esses 3 anos. E até hoje nós pregamos um evangelho de alguém que a gente teoricamente não viu, de alguém que a gente teoricamente não tocou, mas até hoje a gente ministra essa palavra e a gente aprende com Cristo. A questão é como que Jesus ensinou isso? Transbordando aquilo que ele vivia. O Adak falou algo muito interessante a respeito de como extrair um conteúdo de alguém. E a gente precisa ter um entendimento que até mesmo um pouco conhecimento que nós temos já é muita coisa para alguém que não sabe nada. A gente acha que o pouco que nós temos é algo simples, é algo insignificante, só que vem Jesus nos ensinando que essas poucas lições que a gente vive hoje podem se tornar grandes soluções para alguém que nunca teve conteúdo nenhum. Eu vejo que esse negócio de pouco que às vezes acontece na cabeça das pessoas é a comparação. Sim. Ela se compara muito ao invés de se inspirar nas pessoas. Pô, eu vou olhar pro Gelry, vou olhar pro Caleb, pô, você prega demais, você fala muito, e vou olhar pro Gelry, pô, ele fecha obras grandes, gigantes, 200, 500 mil, 1 milhão. Aí eu vou olhar para esse cenário, para essa situação, e vou falar, pô, nunca vou pregar como ele, então como que eu vou começar? Sim. Nunca vou vender como ele ali na construção civil. E como que eu vou começar? Por que eu vou começar? Ou até mesmo, eu não sou como ele, por que eu vou ensinar? Por quê? Porque é muito fácil hoje você olhar para o perfil do Pablo Marçal, do Anderson, do Paulo Vieira, desses caras grandes, e falar assim, poxa, eu não vou começar porque os caras já são grandes. Mas aí, como eles começaram? Só monstro nasce grande, né? Eu acho que nem monstro nasce grande. Então, se a gente parar para ver essa comparação de parar de fazer de aquilo. Momentos, né? De momentos. Tem uma frase que eu gosto bastante que é: não compare o palco de outra pessoa com o seu bastidor. Muitas vezes você só olha o palco dos outros e acaba não vendo o que esses outros estão fazendo para poder ter o palco que eles têm. Se fosse para deixar uma frase, diria literalmente isso aqui. Quando você vê alguém que já está grande, não tire como comparação, mas tire como inspiração para mostrar que você também pode chegar lá. Olha aí, ó. Meu irmão, você extraiu isso, o método 100K+, de uma forma. Eu lembro quando falou bem assim: o que você precisa fazer? Você falou assim: o que você precisa fazer é você vir para Itapema, você vai falar 2 horas comigo e eu vou tirar tudo de você. E vou montar um método e vai ser assim. Inclusive assim, o limite do seu cartão.
Olha aí, ó, já deu ROI, tá? Boa. É um dom, tá? É dom. E aí, dom. como é que a gente vai fazer? Nós vamos gravar um dia... 40. todas as- Tudo que a gente fez pra poder gravar essas 40 e tantas aulas em um dia, eu não posso contar. É? Não. Mas nós chegamos às 6h40 da manhã, 6h30, e saímos, e eu cheguei em casa às 6 da manhã. 24 horas. 6h40 da manhã. Então foram 24 horas. O que a gente fez pra gravar tudo isso nesse tempo, não pode ser revelado, mas nós terminamos e ficou lindo. Ficamos a uma produção assim, incrível. Que você que é aluno, você já tem acesso, né? Adark, agora fala pra mim. Você já gravou o Pablo Marçal, Marcos Paulo, Anderson. O que você viu de diferente no método 100K+, pra você dizer, eu tô junto? Porque eu acredito que não é qualquer nicho, qualquer método, qualquer pessoa, né? Porque você tem muita gente te chamando. Mas o que você viu assim que dá certo? Que você falou pra mim, cara, dá certo. Cara, pra mim o principal diferencial quando você me chamou pra fazer esse projeto, eu olhei e falei, caraca, cara, é algo ultra específico, será que tem mercado? E aí quando a gente começou a conversar, a gente percebeu que essas obras na construção civil são multimilionárias. Então, poxa, se existe um mercado que gera dinheiro e existe uma pessoa que sabe vender, sabe realmente entregar aquilo que está prometendo, qual que é o nosso desafio? É fazer de fato esse método chegar para as outras pessoas. E quando eu conversei com você, cara, eu entendi que você sabia o que estava falando, que você já faturava, que a tua empresa está aqui há anos, que você é respeitado, que você entrega o que você promete. Então não tem por que o teu método não dar certo, entendeu? O que a gente fez? A gente estruturou tudo, empacotou isso num produto, gravamos em um dia. Foi uma loucura, o nosso dia foi muito bom. Só que qual que é o ponto positivo de tudo isso? O ponto positivo não é nem o produto, o método 100K+. É o que o método 100K+ gera nas outras pessoas. O teu aluno já fez 200 mil, cara. Olha a loucura. Cara, ele foi muito top quando ele fez isso, né? Encontrei ele num culto e decidi pra ele assim, cara, você precisa participar desse método. No outro dia ele já tava no método, tava na aula, não acreditava, pra ele era algo, pô, 100K+, mano, o meu ticket aqui é 2 mil, 5 mil, 10, no máximo. E a primeira obra que veio foi uma obra de 230 mil reais, algo assim, né, pra ele tava muito distante. Pô, Caleb, 230 mil reais pra poder movimentar um contrato, Caleb. Olha a loucura. É um giro de caixa que ele nunca imaginou. A gente entende aqui o poder da ambiência, né? A ambiência consegue gerar isso. Existem pessoas que não estão vivendo aquilo que parece tão distante, literalmente, porque não acessaram o ambiente certo. Você vê, o ROI do nada. E uma simples conversa já gerou aí uma mudança no caixa, não só de um dia, não só de um mês, mas pode dizer até, de repente, de um ano, né? Sim. Você vê, muitas das vezes você tem um sonho grande, apresenta esse sonho para as pessoas que são ao seu redor, só que elas não conseguem ver com a visão que Deus te deu. Uau. E aí, ele joga um balde de água fria naquilo que está no teu coração. É por isso que é importante você ter um mentor. E aí você fala, pô, mentor em construção civil, meu negócio é obra, é chão de fábrica, o pau quebrando, não. Você precisa de alguém, porque o que você tem que saber? Você tem que saber que o que você sabe te trouxe até o lugar onde você sabe. Para você fechar contratos de 10, de 20, de 30, de 50, de 100, 200, 500 mil, você precisa estar com pessoas e estar em ambientes que já alcançaram isso. Cara, eu sempre tive isso muito claro dentro de mim. Seria uma grande obra, seria um grande contrato que ia levar a minha empresa para outro nível. Só que, irmão, eu lembro assim, né, dos primeiros contratos que nós fechamos acima de 100 mil reais. Cara, eu era muito, vamos supor assim, carudo, né? Porque a empresa não tinha estrutura, o galpão feio. Eu digo que a gente era enfiado assim, que o nosso galpão era um subsolo, né? Então eu falava assim, cara, quem vê esse buraco não diz que fatura 3, 4 milhões por ano, né? E a gente começou a visitar obra e nós já visitava obra grande. Porque eu sempre falo assim, esse é o poder da prospecção. Quando tu faz a prospecção, tu escolhe o tipo de cliente que você quer atender. E isso faz muito sentido na venda para a construção civil. Porque você não vai aceitar aquilo que vem, sim, você vai prospectar o cliente que você quer atender,
o ticket que você quer atender, o local da obra que você quer expor à sua empresa. E eu consegui sempre ter esse olhar, né? De, não, eu quero entrar naquela obra, eu quero ir naquela obra, mas não tinha estrutura. E hoje, muita gente pergunta-me assim, cara, mas eu preciso primeiro ter a estrutura para depois fechar a obra grande. E eu fiz exatamente o caminho inverso. Eu fiz o quê? Fechei a obra grande, peguei o caixa e fui montando estrutura. É um caminho totalmente inverso. E, Caleb, eu estava contigo uma vez numa mesa e eu lembro que foi falado da pesca maravilhosa e que tinha muitos peixes, mas depois Jesus ele mandou Pedro buscar um só peixe. E esse um só peixe, ele ia resolver tudo. E isso fez muito sentido para mim. Cara, muitos peixes é bom. É bom. Só que a operação é maior, logística, acaba, a rede rasgou, a rede de Pedro rasgou, né? Ele não estava preparado ainda para aquilo, mas quando ele pegou um anzol, um só peixe, supriu toda a necessidade. E é isso que uma obra sem camais ela faz. Ela te supre toda a tua necessidade. E eu ainda brinco, né? Que hoje o desafio do empresário é pagar o imposto. E Jesus ele pega, tira a moeda da boca do peixe, paga o meu e o teu imposto. Então a obra sem camais ela te dá essa liberdade de você ter uma margem para negociar e conseguir pagar os seus impostos, que isso é um desafio gigantesco hoje. Cara, e um dia eu cheguei para poder atender um médico, e eu cheguei numa mansão, eu tinha um golzinho na época, eu entrei nessa mansão, olhei para ela e, cara, a minha mão começou a tremer, e falei, cara, como que eu vou passar o preço do meu trabalho para esse médico? Porque ele é muito melhor que eu, ele é uma pessoa muito maior que eu. E aí quando eu comecei a entrar na casa dele e sentei na recepção para poder esperar lá na sala, me veio uma voz e disse assim, ele estudou para ser médico. Quem fez de fato os cursos, estudou para ser fotógrafo, videomaker, produtor, foi você. Então você tem autoridade para poder falar naquilo que te compete. Então quando eu entendi, essa chave virou nesse dia, o que eu entendi? Eu entendi que o meu preço, o meu valor é eu que coloco. Então para eu fechar produções de 10, de 15, de 20, de 100 mil, para mim se tornou muito mais fácil porque eu reconheci aquilo que eu carregava. Muitas pessoas não conseguem cobrar mais também, na minha visão, porque elas não reconhecem que o próprio trabalho dela vale aquilo que eles estão pedindo. Acredito que esse é um grande problema. Mas sabe o que é, Dark? O profissional da construção civil, ele se dedica muito para a profissão. E quando ele decide abrir a empresa dele, cara, ele é muito bom no que ele faz na mão de obra. Mas quantos treinamentos de venda ele fez? Quantos livros de venda ele fez? Quantos podcasts ele viu? Quantos áudios ele ouviu? E quando que a chave virou para você? Que a chave virou assim? Você falou, não, agora, a partir de agora é o 100k mais, agora eu vou fechar contratos maiores. Quando que você se viu nesse problema, vamos dizer assim, de não ter contratos maiores? Depois que eu fechei o primeiro. A gente não tinha estrutura, não tinha condições. Eu bati numa obra, fiz a prospecção, levantei o orçamento e fechei. Cara, foi uma obra de 210 mil reais e a outra foi de 115 mil reais. Foram os dois juntos. E aí eu lembro que uma obra embargou, a outra começou, a gente não tinha estrutura e nem equipe para tocar as duas ao mesmo tempo. E o dono pegou e ele falou para mim, eu preciso disso até tal data. Eu peguei e falei assim, eu vou dar o meu melhor. Ele falou assim, cara, gostei. Esse cara hoje tem muitos mercados aqui na cidade, atacado. Ele já fez vídeo para nós. E a gente conseguiu validar, conseguimos entregar no prazo correto. O que acontece? Aí foi aí. Depois que entrou essas duas obras, aí eu comecei a pegar outras coisas pequenas. Falei, não, vou voltar de novo, a bater em obra grande e fazer acontecer. E o incrível é que, assim, dinheiro e tempo é uma questão de prioridade. E na nossa empresa lá, a gente sempre roda com mais de 20 obras em andamento. Mas o dia de prospectar, o dia de ir atrás, ele é sagrado.
Eu coloco na minha agenda, deixo tudo de lado, a operação ela toca de qualquer jeito, comigo ou semigo, e eu vou para a prospecção, independente da situação. Porque eu entendo que se eu não parar de jogar carvão, gasolina para dentro do motor, alguém vai colocar a gasolina, alguém vai colocar o carvão que ele quer e talvez não seja a qualidade da venda que eu quero. Eu sempre falo, a prospecção é te dar a chance de você escolher a tua obra, escolher o teu ticket, escolher o teu cliente. E quando você não prospecta, qualquer coisa que chega serve. E às vezes essa qualquer coisa que chega não é que seja uma coisa ruim, é que eles vão indicar pessoas próximas e vão começar a te enxergar como pequeno. Teve uma situação agora recente em que a gente estava atendendo uma construtora com serviço pequeno e falava, eu quero pegar o grande, quero pegar o grande. Só que eles estavam enxergando a gente como pequeno. Eles só começaram a enxergar a gente como grande quando nós falamos assim, não faço mais esse serviço. Não faço mais serviço pequeno. Só pego o serviço. Aí começaram a enxergar a gente como grande. Então é muito de como a gente se vê e muito de como a gente se comporta. Tem 3 palavras que eu gosto bastante e eu repito ela muito. Decisão determina destino. Se você decide errado, essa tua decisão ela impacta no seu futuro. Então, se você, de fato, se posiciona, decide hoje ter uma vida transformada, decide hoje cobrar mais, decide hoje se posicionar, isso vai determinar o futuro que você vai viver. Cara, é isso, mano. É isso aí que você falou agora, faz todo sentido, isso também definiu muito. Sabe o que? O porquê. Eu sempre tive claro dentro de mim, e lá no meu quarto eu tenho uma foto de tudo que eu quero conquistar, realizar, e algumas coisas eu já conquistei. E esses dias eu recebi um áudio de um engenheiro, aí pensa naquele áudio assim, terrível, porque uma equipe atrasou 3 horas de chegar no local. É coisa que acontece na construção civil. E aí eu pensei, eu tenho 2 opções, ou eu vou responder ele à altura, tipo, né, e vou perder o cara, ou eu vou fingir que não vi. E eu comentei com que estava trabalhando com nós, falei bem assim, sabe por que eu não vou responder? Porque eu sei onde eu quero chegar. Quando você sabe onde quer chegar, não é qualquer coisa que vai te parar. Tem uma frase que eu carrego comigo que diz assim, o tamanho do homem é determinado pelo tamanho do problema que lhe abala. Então, se aquele problema, eu olhei assim, cara, é muito pequeno para eu me abalar. Vou continuar. Só ignorei o áudio, pedi desculpa e segui. Mas por quê? Porque eu tenho o meu porquê definido e determinado. Estamos chegando mais um final de um podcast. Quero agradecer pela presença de vocês. A Dark, meu amigo, Caleb. Tamo junto, Bora! Tamo junto. junto e aguarde aí o segundo.